esse momento, o momento da palavra. Eu quero ler com os irmãos o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu quero ler o versículo 7. O profeta Isaías, capítulo 53. E o versículo 7 nós vamos ler aqui. Depois a gente vai ler alguns outros versículos, mas a leitura da palavra é essa. Versículo 7, Isaías 53. Graças a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Vamos ler mais uma vez. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Nós vemos aqui a palavra de Deus, a palavra sendo revelada de Deus para o profeta Isaías, né? Falando a respeito aqui de Jesus Cristo, uma revelação de Deus para o profeta Isaías, e se referia aqui a Jesus Cristo, né, irmãos? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que viria para salvar o mundo, aquele que veio com um plano de salvação para o mundo. Então aqui a palavra se refere a Jesus Cristo, né? A palavra era pregada, a palavra era revelada já, e o Senhor aqui então, trazendo essa revelação, no versículo 7 onde nós lemos, a Bíblia diz que ele foi oprimido e humilhado. Jesus foi oprimido, foi humilhado, e a Bíblia diz que ele, com tudo isso, ele não abriu a sua boca. E a Bíblia diz que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, né? E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele tomou aqui a figura nesse texto, de ovelha. De ovelha, fala de cordeiro. E olha o que Jesus passou, olha o que Jesus levou sobre si por causa de mim e de você, irmãos. Jesus tomou a figura de cordeiro, de ovelha, de homem de dores. A palavra do Senhor no versículo 3 do capítulo 53 aí de Isaías diz assim, olha: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ponto e vírgula, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então, olha só, Jesus, ele foi então conduzido para ser crucificado exatamente dessa maneira. Jesus, ele era essa pessoa que o profeta Isaías declara aqui, revela aqui. Ele foi um homem desprezado, ele foi o mais rejeitado entre os homens, e Jesus foi homem de dores, homem de dores. Jesus, a Bíblia diz
aqui nesse mesmo texto, no versículo 5, a Bíblia aqui diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, o versículo 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz essa paz, que eu e você tem dentro do nosso coração hoje, o castigo que era para mim e para você, mas o castigo que nos traz essa paz hoje, Ele levou sobre si, e sobre as suas pisaduras, sobre os seus sofrimentos, nós fomos sarados. Por isso que a Bíblia relata que Ele foi homem de dores, irmãos. Ele levou tudo sobre Ele, a nossa dor, a nossa culpa, as nossas enfermidades, os nossos problemas. Jesus, Ele levou os nossos pecados sobre Ele, as nossas transgressões sobre Ele. Aleluia. E o versículo 7, onde nós lemos, diz que Ele foi oprimido e humilhado no caminho do Calvário, levando aquela cruz. Ele levou as nossas dores, Ele levou o peso do nosso pecado sobre Ele. Ele passou por tudo isso, amados irmãos, e muito mais. Ele recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça, em ato de zombaria, né? O Senhor não é o rei dos judeus, então toma uma coroa de espinho, e batia com um pau. Suas mãos foram cravadas na cruz, com cravos, seus pés. Ele foi chicoteado. A palavra de Deus diz que, momento antes dele ser preso, ele foi orar no monte, e ele, num determinado momento, ele disse para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento. Ah, mas então Jesus pediu alguma coisa. Jesus, Ele pediu sim, mas um pouco para frente nesse versículo diz assim, olha, mas Pai, que seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus, amados irmãos, Ele veio como Deus, com a natureza divina, porque Ele era Jesus, o Salvador, e Ele estava também na terra com sua natureza humana, como homem, como nós. Ele sentia fome, Ele sentia frio, dores, e Ele então poderia, na sua condição humana como homem, Ele poderia ter muito bem nesse momento, com tudo isso, com todo esse sofrimento que Ele passou, como homem de dores, com tudo isso que Ele levou sobre si, Ele poderia ter, na sua natureza humana, dito para Deus: Senhor, meu Pai, mas por que isso? Não tem jeito de uma outra forma, eu vou ter que passar por todo esse sofrimento. Ó Pai, não tem como mudar isso, está sendo muito doloroso, está sendo muito difícil. Jesus poderia muito bem ter questionado Deus, e ter falado: olha, não vai dar certo, não vou conseguir, é muito sofrimento, é muita dor, é muito peso de pecado, é muito sangue que está vertendo, é muito sofrimento, meu Pai. Jesus poderia ter reclamado, irmãos. Jesus poderia ter, quem sabe, mudado de ideia. Aleluia, mas Ele não mudou.
Ele não mudou, sabe por quê? Porque Ele tinha um plano de salvação, para salvar a minha e a tua alma do inferno, louvado seja Deus. Ele tinha um plano, era uma promessa de Deus, que se cumpria na terra, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Ele podia ter murmurado, reclamado, quem sabe desistido desse plano. O sofrimento de Jesus. Nós estamos aí na semana que antecede o domingo de Páscoa, né? E o mundo, a nossa Páscoa é bem diferente, né, irmãos? Graças a Deus, né? A Páscoa do mundo a gente fala que todo ano é uma Páscoa comercial, é uma Páscoa que as pessoas se preocupam em ir para o mercado, em comprar bacalhau, azeite, óleo de oliva, e ovo de Páscoa, e tantas outras coisas. Os mercados estão cheios. Pastor, mas é pecado comer ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa, irmãos, eu diria para você, a resposta que eu tenho para você é o seguinte: quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que não era um coelho que tinha aqui, ó, é um cordeiro. Está aqui, ó. Ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda ao matadouro, Jesus. E foi através do sangue dele que nós fomos salvos. A palavra de Deus lá em Êxodo fala que não foi um chocolate, um ovo de chocolate, docinho, gostoso, mas era ervas. Eles comeram pães asmos com ervas amargas, para lembrar o que? O sofrimento, o que eles tinham passado lá no Egito, lá atrás, a escravidão, para lembrar de que Jesus ia vir, que Deus tinha libertado eles lá das garras de Faraó, para que eles não se esquecessem do sofrimento lá atrás. Então não era um ovo docinho, um ovo de chocolate. O que tem a ver ovo com coelho? Então o inimigo mudou tudo isso daí, tirou o cordeiro e colocou um coelho. Coelho bota ovo ou não? Não bota. Ovo gostoso de chocolate, de docinho, lá era para comer as ervas amargas e os pães asmos, sem fermento. E era o cordeiro, não era coelho. Então é pecado comer ovo, pastor? Olha, sinceramente, quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus e sabe o sentido de tudo isso, eu vou dizer para você uma coisa: se eu fizer isso, eu vou estar negando a Deus, a Jesus. Sinceramente, irmãos, porque a nossa Páscoa não é essa. O ovo de Páscoa, se você procurar a procedência disso, de coelho, de ovo, você vai ver que é uma deusa da fertilidade, porque o coelho diz que é um animal que produz bastante, cria bastante, e o ovo então, tá tudo envolvido aí, né? O animal, porque procria bastante, e a deusa da fertilidade é uma deusa, é um demônio. Então a origem disso vem daí, vem de lá, vem disso. E se a gente participar dessas coisas, você vai estar olhando para essa palavra e dizer: essa palavra não vale nada, porque eu estou participando dessa Páscoa, eu estou participando dessas coisas do mundo. Então eu particularmente, isso não me faz falta. Pastor, é pecado comer bacalhau? De maneira nenhuma. Você pode comer bacalhau o ano inteiro, a hora que você quiser. Mas, irmãos, a grande preocupação das pessoas nesses dias é essas coisas. A Páscoa do mundo é isso. É coelho e ovo de Páscoa. Eles não sabem o sentido da Páscoa. Quando que Deus mandou o povo de Israel pegar, matar o cordeiro, assar, pegar lá o sangue e passar no umbrais das portas, que aquilo lá significava o que? A libertação do povo de Israel do Egito. E para nós hoje, agora aqui nos dias de hoje, para nós depois vindo para o Novo Testamento, não precisa mais do cordeiro, não precisa mais desse sacrifício, porque o nosso Deus
enviou Jesus Cristo, o Cordeiro mudo, enviou Jesus Cristo para que Ele padecesse para nós naquela cruz, levando as nossas dores, as nossas enfermidades, levando o nosso castigo, levando tudo que era para nós, Ele levou sobre Ele. E como a Bíblia diz nesse texto que nós lemos aqui, olha, e Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas Ele não abriu a sua boca. Então a nossa Páscoa é essa, irmãos. O nosso Jesus é vivo, o nosso Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, para salvar a humanidade. Então, olha, nós precisamos de olhar para essa palavra nesta noite, de receber essa palavra, e entender também que, por mais contrária que seja os dias que a gente está vivendo, por mais contrário que sopra o vento, como falou nesse louvor, essa palavra nos ensina também que nós, assim como Jesus, diante de toda essa dor, diante de tudo isso aqui, Ele não abriu a sua boca, Ele não reclamou, Ele não desistiu. Jesus não desistiu de mim nem de você. E nós também, como olhando para essa palavra, nós precisamos de, aqui a Bíblia tomou aqui a figura de ovelha e de cordeiro. Nós precisamos saber que nós somos as ovelhas hoje do pasto de Jesus. E nós precisamos então, diante de qualquer situação, aprender com essa palavra, de não reclamar também, de não murmurar. Às vezes as coisas não dão certo como a gente espera, às vezes as coisas não dão certo como a gente planeja, e aí o que a gente faz? A gente começa a reclamar, e dizer isso, e dizer aquilo outro. Ah, mas planejei e não deu certo, puxa, não era assim que eu queria, não é verdade, irmãos? A gente fala isso. Mas a palavra nessa noite, nós precisamos aprender com Jesus aqui, ó, a ficar com a nossa boca fechada nesse momento, no momento da dor, no momento da dificuldade. Vou reclamar no momento do desemprego, no momento, fique calado, fique em espírito de oração, fique confiando no Senhor, porque quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente está deixando de confiar em Deus, a gente está deixando de confiar na palavra de Deus. E quando a gente começa a reclamar de tudo, de todos, a murmuração é uma coisa, irmãos, que fortalece a diversidade da nossa vida. A murmuração é algo que fortalece as coisas contrárias para com a nossa vida. Então nós precisamos olhar para essa palavra e falar, puxa vida, Jesus, sendo homem, Ele ficou mudo nesse momento diante da situação. Ele ficou com a sua boca fechada, como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então tem momento na nossa vida também que nós precisamos ficar em silêncio, irmãos. Não é ficar murmurando e reclamando das coisas. Não deu certo o que eu planejei, não tive sucesso nos meus planos, naquilo que eu queria fazer, não saiu como eu esperava. Então, ore a Deus. Você precisa abrir sua boca somente para orar, para glorificar o Senhor, para ler a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Oferece um louvor a Deus, mas para murmurar, jamais, irmãos. Nós precisamos aprender com essa palavra isso de Jesus nessa noite também.
Às vezes as coisas não vai bem, às vezes as coisas acontecem, às vezes a enfermidade chega. Pastor, mas Ele não levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, sim, mas através dos nossos erros, das consequências, do nosso pecado, nós pegamos de volta as enfermidades, pegamos de volta os problemas, às vezes com as nossas próprias mãos, nós abraçamos o problema para nós mesmos, com a nossa desobediência à palavra de Deus, com a murmuração, como eu estou dizendo, em vez de orar, em vez de adorar o Senhor com louvor. É momento de silêncio, é momento de não ficar, olha, mas por que isso, por que A mais B, por que aquilo, não, é momento de silenciar para essa adversidade, para essa situação contrária, e falar com Deus, e adorar o Senhor Jesus. Aí sim, a gente vence. Aí sim a gente obtém a vitória daquilo que nós precisamos para a nossa vida, amados irmãos. Sabe por quê? A murmuração, quando reclama, nós temos que olhar para Jesus e aprender com Ele nesta noite. Isso daí é uma coisa contagiosa, quando se murmura, quando se reclama. A palavra de Deus, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, saíram do Egito e começaram rumo a Canaã, a palavra de Deus diz no capítulo 16, no versículo 2, que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés e contra Arão naquele deserto. Toda a congregação. Isso contagia, isso pega, é contagioso. Aquele povo saiu do Egito, sabe o que eles pensavam? Começaram a murmurar contra Moisés, e começaram a dizer, olha, você trouxe nós, Moisés, para morrer nesse deserto. Olha, Moisés, pelo menos lá a gente era escravo, mas uma comidinha tinha lá para nós, e agora você trouxe nós para morrer nesse deserto. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, sendo que tinha um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que estava guiando eles pelo deserto, um Deus que tinha abrido o mar para eles passar em seco, um Deus que aqui a partir desse momento Deus fez cair pão e carne para eles comer do céu, um Deus que em pleno deserto não tinha água para beber, mas Deus fez sair água da rocha para eles beberem, e eles começaram, Moisés, por que isso, por que aquilo? E era contagioso, porque era toda a congregação, todo o povo estava reclamando, murmurando, nesse momento de dificuldade. Então vamos aprender com Jesus também. Que maravilha, Jesus através do seu sofrimento, nós celebramos isso, celebramos com alegria. O sofrimento de Jesus significa o amor de Jesus para com nós. A gente não merecia nada, a gente merecia uma condenação eterna, mas Jesus, com seu amor, Ele veio, passou por tudo isso, Ele foi humilhado, foi aqui cuspido, foi oprimido, foi chicoteado, mas a Bíblia diz como um cordeiro, sabe, Ele não abriu a sua boca, como uma ovelha muda, Ele não reclamou em momento algum, irmãos, e nós precisamos de ser desse jeito. Sabe, a murmuração, a reclamação, ela libera para que o inimigo venha agir nas nossas vidas. O inimigo começa a ouvir aquilo, você está falando, reclamando, ele começa a agir em cima daquilo. E Deus fica olhando, puxa, olha, é para ficar em silêncio. Não abre a sua boca, fica quietinho, sabe? Então, amados irmãos, Jesus veio e nós aprendemos isso com Ele nesse texto. Era o sofrimento dele para nos salvar, foi tudo que Ele passou para nos salvar. Nós celebramos isso nesses dias. E depois a Bíblia diz que Ele foi sim crucificado, Ele entregou o seu Espírito. Eu costumo dizer que Jesus não morreu,
mas ele falou: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas se você achar por bem falar: não, Jesus morreu, amém, ele morreu naquela cruz, ele foi crucificado, mas o importante, nós celebramos uma segunda coisa importante, que ele foi ali crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, louvado seja Deus. A tumba está vazia, a sepultura está vazia até hoje. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele está aqui com nós nesta noite, louvado seja Deus. Jesus vive, Jesus vive, nós celebramos isso nesses dias, morte e ressurreição de Jesus, e nós precisávamos mesmo disso, irmãos, para não ser condenado, para sermos salvos, através do sangue de Jesus. A palavra de Deus fala em Isaías 53:6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, sabe, desgarrado como ovelha que não tinha pastor, cada um se desviava pelo um caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós estávamos perdidos nesse mundo, nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinha um pastor, que não tinha um lugar para ficar. Cada um seguia um caminho, nós vivíamos desse jeito, irmãos. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Então, olha, celebra Jesus Cristo nesta noite, celebra a ressurreição de Jesus, aleluia, glorifica Ele por esse sofrimento que era para mim e para você passar, mas Ele passou por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter salvação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, amados irmãos. Então, celebra Jesus, celebra a morte e a ressurreição, essa é a nossa Páscoa, aleluia, e nós glorificamos Jesus por isso, louvado seja Deus. E aprenda a não reclamar, aprenda a não murmurar com esta palavra também, mas vai orar, vai ofertar um louvor a Deus no momento difícil. Ah, pastor, mas eu tenho, no momento difícil eu só choro. Chora nos pés do Senhor, Ele vai colher as suas lágrimas. E foi necessário tudo isso acontecer, Ele passou por tudo isso, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, e para que nós pudéssemos hoje, amados irmãos, a Bíblia diz que Ele estava aqui nessa condição como cordeiro e como ovelha, mas o nosso Jesus Cristo, aleluia, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele também, Ele é o leão que ruge, aleluia, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o nosso Salvador. E Jesus Cristo para nós hoje, amados irmãos, Ele passou por isso naquele momento de crucificação, Ele foi feito como ali cordeiro e ovelha, mas hoje Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso supremo pastor, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Salmo 23, você conhece, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus Cristo é o nosso pastor e nada tem faltado para nós. E hoje nós estamos na condição de ovelha do seu pasto, Ele é o nosso supremo pastor. A Bíblia diz em João 10, capítulo 11, Ele dizia assim, olha, eu sou o bom pastor da sua vida agora, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, louvado seja Deus. João 10, 14, Ele diz, eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, louvado seja Deus. Então veja que hoje nós somos ovelha, diga eu sou uma ovelha de Jesus.
Você sabe que ser ovelha, Jesus foi, ele tomou essa figura como ovelha, como cordeiro, como a ovelha muda, sabe, irmãos? Uma vez eu assisti uma reportagem de um homem que era produtor, criador de ovelhas, e ele dizia que ele assistiu uma vez uma cria de uma ovelha. Olha só como que é esse animal. Por isso que Jesus às vezes ele toma essa figura de ovelha, de cordeiro. E ele falou que assistiu aquela cria, aquele momento que ela estava criando, estava dando à luz ali uma ovelhinha, e com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor que ela passava para quando nascia aquela ovelhinha, ela não esboçava nenhum gemido, ela não esboçava sentimento nenhum. E aquele moço contava que nasceu a filhotinha dela. E no momento que nasceu, ela não esboçou gemido, nada, com a maior naturalidade. Nasceu a ovelhinha, a filhinha dela. E ele dizia que o que chamou a atenção que ela não esboçou gemido. Acabou de nascer a ovelhinha, ela foi lá, limpou a ovelhinha, sua filhinha, limpou. Ela foi lá e levantou ela. Os animais têm uma forma de ficar assim com a cabeça e ajudar, estimulando, até que o filhinho levanta, o filhotinho levanta com dificuldade e se põe de pé. Então ela limpou, ela colocou a filhotinha de pé e ela amamentou, alimentou a sua filhinha. Por isso que Jesus é feita essa colocação, como uma ovelha muda. Aleluia. Ovelha gera ovelha. Aleluia. E Jesus aqui, amados irmãos, ele cuidou de nós. Foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. E a gente olha para essas histórias, a gente olha para a palavra de Deus, e a gente entende o porquê que Jesus então tomava aqui figura de ovelha, porque nós somos ovelha do pasto do rebanho dele, porque ele nos limpou um dia, nos purificou através do teu sangue os nossos pecados, e ele nos sustenta, nos alimenta até hoje com a palavra de Deus. Essa palavra que está sendo pregada aqui hoje é o nosso sustento, é o pão vivo que vem do céu, é o nosso alimento espiritual. Então por isso, nós entendemos por isso, por que Jesus às vezes é colocado na Bíblia como uma ovelha, porque ele nos gerou, nós nascemos de Deus, de Jesus, ele nos limpou, purificou o nosso pecado, e ele tem cuidado de mim, de você, ele tem sustentado, nos alimentado todos os dias da nossa vida, tanto espiritual como alimento para o nosso corpo físico. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso, e ele nos ensina hoje através dessa palavra que nós precisamos no momento de dificuldade, no momento que as coisas parecem que não vão muito bem, no momento que parece que tudo está ao contrário, não reclame, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para essa palavra e fique mudo diante dessa situação. Abra sua boca só para dizer: Deus, o Senhor vai me dar vitória. Eu creio que o Senhor é o meu milagre. Eu creio que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. Abre a boca para isso, mas não abre a boca para reclamar de nada. Não abre a boca para fortalecer o mal contra a sua vida, não. Não abre a boca para fortalecer aquilo que está lutando contra a sua vida, não. Mas abre a boca só tão somente para adorar o Senhor, para falar com Ele, para adorar a Ele, para dizer: Senhor, eu te adoro, porque além de tudo isso que o Senhor tem feito em minha vida nessa terra, nesses dias que estou vivendo, o Senhor é o meu Salvador. O Senhor foi para o céu e disse: olha, eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar,
para que aonde um dia eu estiver, estejais vós também, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus é a nossa Páscoa, a ressurreição, morte e ressurreição é a verdadeira Páscoa para nós. Celebre Jesus Cristo, celebre Deus na sua vida, celebre Jesus Cristo como seu Salvador, o seu dono, o seu Senhor, o seu Jesus. Não fique triste se está passando por algum momento que as coisas não estão dando muito bem certo, mas a palavra está falando com você, comigo, com você hoje. Fique calado, fique mudo, então somente não reclame, mas adore, ore, confia na palavra de Deus, confia no Senhor, que Ele é o teu pastor. Ele disse naquele versículo que nós lemos lá: olha, eu sou o teu pastor, eu te conheço e você me conhece. Quantas maravilhas o Senhor tem feito por nós, quantos são os cuidados, o amor de Jesus para com nós. Nós conhecemos o Deus que nós servimos, e Ele conhece o meu e o teu coração. Ele nos chama pelo nome, aleluia. O Senhor Jesus nos conhece. Então olha, adore a Ele, não murmure, seja uma ovelha desse pastorio do supremo pastor que é Jesus Cristo, aleluia, e seja abençoado, seja salvo, seja abençoado com esta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito Santo continua a falar ao teu coração, que o Senhor Jesus te ajude, nos ajude nesta peleja e nesta caminhada, que nós possamos todo momento lembrar que nós temos um Jesus, que nós temos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que enviou Jesus para nos salvar, e um dia Ele vem para buscar a igreja. Amém? Põe a mão no teu coração e vamos orar. Fala com Deus agora, fala para Ele te ajudar, fala para Ele te salvar, fala para Jesus te ensinar, nos ensinar nesta noite. Em alguns momentos da nossa vida a gente fica em silêncio mesmo, e não murmurar, reclamar, mas orar e falar com Deus, confiar no Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Oh, aleluia, pela Tua presença nesta noite. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra que foi pregada, Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Oh, meu Pai, nesse mundo que vivemos, tempos e dias difíceis que nós estamos vivendo, Senhor. Oh, Deus, que diante de algum problema, de alguma dificuldade que passamos, Senhor, não deixa nós murmurar não, Senhor. Nós repreendemos esse espírito de murmuração, de reclamação. Nós repreendemos em nome de Jesus, que nós possamos ter lábios, nossos lábios, usar a nossa boca para Te adorar, glorificar o Senhor, e ó Deus, buscar a Ti em oração, a Tua palavra, Senhor, e assim nós sabemos que nós vamos vencer o mal, vamos vencer os dias difíceis, Senhor, em nome de Jesus. Não é reclamando, não é dizendo isso ou aquilo, mas é na Tua presença, Senhor. Dá vitória para a Tua igreja nesta noite, dá vitória para o Teu povo nesta noite, opera um milagre nesta noite, Jesus. Continua conosco, Jesus, para que nós possamos levar, conduzir a Tua palavra, conduzir a Tua igreja, conduzir as almas para o Teu reino. Continua conosco, Senhor. Continua conosco, Pai, para que nós possamos sempre estar Te adorando e declarando isso. Sim, eu amo, Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação,
Oh Deus, continua abençoando a tua igreja com esta palavra, Senhor. Continua sendo o nosso supremo pastor. Aleluia, nós somos ovelha do teu pasto. E como ovelha, na qualidade de ovelha, Senhor, nós temos que ficar mudo mesmo às vezes. Como ovelha, nós temos que, ó Deus, aprender com esta palavra, que é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos morar no céu. Em nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, as famílias aqui nesta noite, Senhor. Prepara a tua igreja para a salvação. Prepara, Jesus, o teu povo para ir morar no céu. Sim, Jesus, nos salva, Senhor. Sim, Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Nós celebramos ao Senhor nesta noite. Nós celebramos ao Senhor, nós te adoramos todo o tempo, todo momento. O Senhor é Deus, Jesus, o Senhor é Jesus. Oh Senhor amado, o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor verteu o teu sangue naquela cruz. O Senhor é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado desse mundo, para nos salvar. Continua sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, por este culto, por esta palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nos ajuda. Oh Senhor, nos ajuda a continuar levando essa mensagem da cruz. Nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus servos. Vem curar o enfermo, vem libertar, vem salvar, Jesus. Vem fazer a grande obra aqui nesta noite, através do teu poder, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Pai querido, leva o teu povo em paz, em segurança, cada um para os seus lares. Leva a tua igreja, Pai, o teu povo em paz, abençoado cada um para os seus lares, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor. Abençoa também o nosso culto no domingo às 18 horas, a nossa Santa Ceia, a Santa Ceia do domingo de Páscoa, Senhor, mas a nossa Páscoa. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê, diga comigo, amém. Deus te abençoe.